Você já conheceu alguém que em menos de 5 minutos de conversa parecia que você conhecia essa pessoa há anos? Ou alguém que entrou numa sala, não era mais bonita, não era que falava mais alto, mas que de alguma forma conseguiu conquistar a atenção de todo mundo? Enquanto existem pessoas que fazem o contrário, falam muito, tentam impressionar, falam da própria vida, mas quando a conversa termina você não sente nem vontade mais de falar com aquela pessoa? Mas a pergunta é, o que faz algumas pessoas criarem conexão com as outras instantaneamente, enquanto outras parece que afastam as pessoas sem perceber? A maioria acredita que isso é uma personalidade ou isso é um dom da pessoa, mas a neurociência mostra que existe um mecanismo biológico durante toda a conversa. Um mecanismo chamado neurônios espelho. E quando você entende como ele funciona, você começa a entender que carisma não é talento, é uma habilidade, e uma habilidade ela pode ser treinada. E hoje eu vou ensinar 3 técnicas que você pode utilizar hoje mesmo para aumentar a sua capacidade de criar conexão em qualquer conversa. Hello, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Natália Ramos e aqui a gente fala de comportamento, comunicação e confiança. E já se inscreve para não ficar de fora dos próximos vídeos. Vamos lá! A ciência por trás dos neurônios espelho. Antes das técnicas, você precisa entender uma coisa. O seu cérebro está acostumado a observar muito mais do que as palavras. Ou seja, 70% da nossa comunicação ela é não verbal. É aquilo que eu vejo, é a luz, é o cenário, é a roupa. E só 30% é aquilo que eu ouço. E na década de 1990, alguns pesquisadores descobriram um grupo de células cerebrais que ficaram conhecidas como neurônio espelho. Essas células chamaram a atenção porque elas eram ativadas não só quando o indivíduo realizava uma ação, mas também quando ele observava alguém realizar aquela ação. E isso abriu caminhos para a gente entender melhor como a gente aprende por observação, observando o comportamento das outras pessoas. Embora ainda existam muitos estudos sobre o papel exato desses neurônios, uma coisa é clara: os seres humanos têm uma tendência natural a sincronizar comportamentos. Por isso, o bocejo é contagioso. Quando alguém boceja, você acaba bocejando inconscientemente. E o sorriso também. Quando você sorri, automaticamente outra pessoa sorri pra você. Imagina, você vê um bebezinho na rua e ele sorri pra você, é impossível você não sorrir de volta. E o riso também. Sabe quando você começa a dar gargalhada e a pessoa não sabe nem do que você tá rindo e ela começa a rir, porque é contagioso também. Então, o nosso cérebro também é treinado para imitar comportamentos. Agora, pense o seguinte, você entra numa sala, você vai entrar numa reunião e a outra pessoa está extremamente animada, falando com energia, sorrindo, gesticulando o tempo todo. Depois de alguns minutos, você percebe que você também começou a sorrir, você também começou a ter mais energia e que você começou a gesticular, mesmo que menos que aquela pessoa. Porém, o contrário também é verdade. Então, se você entra, a pessoa já tá brava, cara fechada, já entra num clima um pouco mais pesado, por mais que você estivesse com a energia lá em cima, uma energia mais harmônica, uma energia mais feliz, você acaba sendo contagiado com aquela energia negativa. Sabe quando você conversa com alguém extremamente negativo e dá 5 minutos da conversa você sai meio pesado, sua energia, quando termina você sente que a energia deu aquela caída? Isso acontece porque o nosso cérebro está o tempo todo lendo sinais sociais. E aqui está o maior erro das pessoas. As pessoas acham que comunicação é só falar. Só que comunicação é muito mais do que eu vejo do que o que eu ouço. As palavras, elas representam apenas uma parte pequena da comunicação. Agora, o seu corpo, o seu tom de voz, o ritmo, tudo isso está comunicando o tempo inteiro. E quando existe coerência entre esses sinais, a comunicação ela fica muito mais natural e muito mais fluida. Técnica número 1, sincronia postural. E presta atenção, eu não estou falando aqui para você copiar alguém ou para você imitar, porque isso fica até estranho. O segredo está em você conseguir acompanhar o ritmo da outra pessoa de forma natural. Então, por exemplo, se eu estou numa reunião e a pessoa cruza os braços, eu posso cruzar também. Se a pessoa começa a falar devagar, eu começo a falar mais devagar também. Se a pessoa tem gestos suaves e faz pausa, eu começo a fazer gestos suaves e faço pausas também. Agora imagina que a pessoa está nesse ritmo e você começa a falar exageradamente,
você fala rápido, quando a pessoa vai falar, você já corta ela e responde. Acontece um desencontro postural, ou seja, eu preciso entrar em sintonia com a pessoa com quem eu tô conversando. E eu lembro que quando eu trabalhava no banco, eu atendia muitos clientes por dia e às vezes iam uns que eram mais objetivos, então eles queriam saber aquilo seco e acabou, e outros que você precisava conversar um pouco mais. Eles gostavam de falar da família, eles gostavam de falar o que eles comeram, para onde eles iam viajar. Mas quando eu ajustava o meu ritmo ao ritmo do cliente, a conversa fluía muito melhor. Não porque eu estava fingindo alguma coisa, mas porque eu estava o tempo todo me adaptando para a comunicação daquela pessoa. Ou seja, eu estava respeitando a forma como ela se comunica. O nome disso é inteligência social. E se isso fez sentido para você, já deixa o teu like aqui embaixo, que isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Técnica número 2, validação emocional. Agora é a técnica que supera bons comunicadores de comunicadores inesquecíveis. Existe uma frase que destrói conexões. Isso não é nada. Ah, você está exagerando. Ah, era só você ter feito diferente. Você percebe o que elas têm em comum? A todo tempo você está ignorando o que a outra pessoa sente. E as pessoas, elas não querem só ser ouvidas, elas querem se sentir compreendidas. Imagina que uma pessoa está muito frustrada e ela fala: nossa, eu perdi uma oportunidade de trabalho. A maioria das pessoas fala: ah, relaxa, daqui a pouco você encontra outro. Ah, vai aparecer outro. Mas experimenta responder assim: nossa, eu imagino de verdade como você está se sentindo, ainda mais depois de todo o esforço que você colocou. Você percebe a diferença? Você não resolveu o problema, mas você fez algo muito importante. Você demonstrou que você ouviu e sentiu por aquela pessoa, mesmo que você não tenha sentido nada. E quando a pessoa sente que a sua emoção foi reconhecida, ela tende a reduzir a postura defensiva e começa a confiar mais em quem está conversando com ela. E é exatamente aqui que são criados os vínculos, as conexões. Técnica número 3, contato visual ativo. Talvez essa seja das 3 técnicas a mais simples, porém é a mais negligenciada. Contato visual, lógico que você ficar olhando assim para a pessoa, você vai intimidar a pessoa, não é sobre você ficar encarando. Mas o contato visual é muito mais sobre presença, é sobre você conseguir estar no momento presente, aqui e agora. E parece muito simples, mas com o tanto de informação que a gente tem hoje em dia, o nosso cérebro está acostumado o dia inteiro a ficar cheio de estímulos. Então daqui a pouco vai aparecer aqui Mercado Livre, Shopee, aí você pega e olha, daqui a pouco faz plim, mensagem, você pega e olha. E aí você tá conversando com uma pessoa, mesmo que a pessoa não fale, ela vai se sentir. Porque como eu falei, o nosso cérebro, ele observa muito as coisas, mesmo que inconscientemente. Mesmo que ela não pense, ah, a Natália não me deu atenção, ela vai sentir que ela não teve total atenção. Porque eu não tive presença, que é estar aqui e agora. E hoje as pessoas, a gente tá conversando aqui, já tá pensando na próxima reunião, já tô pensando que eu tenho que pagar conta amanhã, já tô pensando que eu tenho que ir no mercado mais tarde, já tô pensando em que eu vou postar no Instagram. Ou seja, dificilmente as pessoas no mundo de hoje estão presentes aqui e agora, só naquele momento. E quando você está numa conversa totalmente presente, você não olha o celular ou você realmente está concordando com a cabeça, a pessoa ela vai se sentindo ouvida. E isso demonstra para o cérebro dela interesse genuíno, que é quando eu tô ali realmente para entender, para compreender aquilo que a pessoa quer me falar. E mesmo sem perceber, inconscientemente essa pessoa, quando você está concordando com a cabeça, você está ali, está presente, está ouvindo, está prestando atenção, ela pensa assim: nossa, eu posso contar com ela, nossa, ela realmente está comigo. E poucas sensações no mundo são tão poderosas quanto essa. E no final das contas, pessoas carismáticas não conquistam porque elas falam mais, elas conquistam porque conseguem fazer com que o outro se sinta importante. Então lembre-se dessas 3 técnicas. A primeira, entre no ritmo da outra pessoa. A segunda, valide a emoção daquela pessoa. E a terceira, esteja completamente presente. Porque comunicação não é sobre convencer, é sobre você fazer o outro sentir que existe espaço para ele ser quem ele realmente é. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você acha que alguém precisa ouvir esse conteúdo, já compartilha. Fui! Até a próxima!